Estamos de volta ao vivo agora 12h07. Diante dos conflitos no Oriente Médio, as atenções se voltam para o petróleo. A gente lembra a passagem da commodity pelo Estreito de Hormuz, que escoa aproximadamente 20% da produção mundial, está em jogo. O fechamento da rota pode afetar a oferta da commodity no mercado global e fazer o preço do barril disparar. Para analisar os reflexos dessa situação, eu converso agora com o Roberto Ardengue, que é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Roberto, bom dia. Muito obrigada por estar com a gente nessa manhã de domingo. Olá, Natália. Prazer estar com vocês. Prazer o nosso te ouvir, até porque a gente está falando de um dos pontos cruciais, né, de impacto desse conflito, Roberto. Como é que você está vendo essa questão do Estreito de Hormuz? Porque já tivemos aqui informação de que, por parte do Irã, ministro das Relações Exteriores, dizendo que não há um fechamento efetivo, a Guarda Revolucionária do Irã fazendo alertas no sentido contrário, e a gente já vê grandes empresas de transporte marítimo, de contêineres, cancelando a passagem dos navios por ali, né, Roberto? Sim, isso já está acontecendo e é muito preocupante, porque realmente o Estreito de Hormuz é a principal via de escoamento do petróleo e do gás natural produzido ali por grandes produtores, como é o caso da Arábia Saudita, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque. É uma rota, assim, extremamente crítica para o mercado mundial do petróleo. E não só do petróleo, né? As pessoas pensam muito no petróleo, mas também o gás natural, né? O gás liquefeito, né? Que é o gás que é comprimido e levado em forma líquida, é um produto importantíssimo, especialmente para alguns mercados asiáticos. E ele tem uma característica diferente do petróleo, ele tem pouca possibilidade de ser armazenado. Então, ele é mais crítico no sentido do abastecimento. O petróleo, mal ou bem, você pode armazenar, bota ele num tanque, bota ele num navio grande e deixa esperando o consumo. O gás natural já é diferente porque ele tem que ser mantido em forma líquida e isso gasta muita energia. Então é crítica essa situação do Estreito de Hormuz e a gente pode esperar, sem dúvida, agora à noite, a hora que abrir os mercados na Ásia, a gente deve esperar uma tendência altista do preço, tanto do petróleo quanto do GNL. Mesmo que a gente tenha, e você já vê que o Pablo Valer está aqui para participar da conversa com a gente, mas, Roberto, mesmo que a gente tenha, e temos, né, um excedente de petróleo, estoque em outras partes do mundo, a OPEP+, também aumentando a oferta para fazer esse controle, você está esperando uma reação, um aumento relevante na cotação do petróleo, do barril do petróleo? Eu acho que sim, o petróleo é muito sensível, né, a essas questões geopolíticas, né, e tudo que está acontecendo, a gente tem visto aqui, inclusive as últimas notícias que vocês estavam mencionando agora há pouco aí nas matérias, né, a situação está se agravando lá na região. Houve a confirmação da morte do principal líder do Irã, continua havendo ataque de mísseis, né, e ataques. Israel atacou várias cidades hoje do Irã, hoje de manhã. Então o que nós estamos vendo é uma escalada no conflito, né, e essa escalada no conflito deixa todos os operadores de petróleo muito nervosos. É evidente que todo mundo tem um certo nível de estoque de petróleo, mas que não dura muito tempo. Ninguém quer ficar dependente do seu estoque estratégico, né? Então, a gente imagina aí que algumas alternativas e a busca por petróleo em outros mercados pode acontecer já na partir da semana que vem. E eu tenho dito isso, né? O Brasil é um país que tem uma produção relevante de petróleo. Nós somos hoje o 9º maior exportador mundial, né? E isso só ressalta a necessidade da gente continuar tendo essa situação de segurança energética, não só para abastecer o mercado nacional, mas também, eventualmente, para ter uma oferta exportadora desse produto para outros mercados, né? Estava pensando justamente sobre esses pontos. E o Roberto estava falando aí, né? O quanto de estoque que a maioria dos países tem, e mais especificamente o Brasil, que você poderia contar para a gente, até em termos de durabilidade mesmo, apesar do que você já disse, né, que é quase como se os países não quisessem usar os seus estoques, né, e isso é bastante natural mesmo, é justamente para segurança. Uma situação essa, por exemplo, teria um requerimento, mas é sempre bom não utilizar, né. E também até sobre as exportações, né, aí até a gente analisando com uma balança mesmo, o quanto que todo esse problema, ele acaba
trazendo de problema para a nossa indústria de petróleo aqui e também para o nosso consumo de petróleo aqui, e o quanto que isso pode ajudar para que a gente exporte mais petróleo, venda, né? E aí tenha ganhos na Petrobras. Exatamente, Pablo. Essa situação é uma situação que tem dois lados, né? Primeiro, os principais estoques de petróleo no mundo estão nos Estados Unidos e na China. Só que esse número é secreto, nenhum dos dois países divulga, evidentemente, porque essa é uma informação muito sensível. Mas são estoques grandes. A China mesmo, ela tem acumulado bastante petróleo nos últimos anos, né? Porque essa situação no Oriente Médio também não é nova, né? Então, quem depende de petróleo está fazendo, claro, um mecanismo de proteção já há bastante tempo. Mas estoque não dura a vida inteira e também ninguém pode chegar num nível muito crítico de redução dos estoques, né? Então, o que a gente vai ver é exatamente como eu mencionei, os principais países importadores, pega, por exemplo, a Índia, ou importa 80% do petróleo que consome, a China mesmo, né? Cerca de 70% do petróleo que consome. Esses países vão sair à busca de novas fontes, né? No Brasil, nós não temos grandes estoques de petróleo, o que nós temos é uma grande produção, e essa produção pode, inclusive, ser aumentada, mas não é só o Brasil, né? É claro que outros países, como a Guiana, a Argentina, a Nigéria, países que estão fora ali da região do Golfo Pérsico, também vão fazer o mesmo movimento, né? De tentar abastecer esse novo mercado que talvez apareça. É claro que isso vai depender, né, Pablo, da permanência desse conflito. Se for um conflito de curto prazo, se resolve as coisas aí na semana que vem, com diplomacia, com negociação, aí a coisa tende a acalmar e talvez até o petróleo volte a um patamar mais do que estava na sexta-feira. Mas se o conflito continuar se acirrando, se o Estreito de Hormuz tiver dificuldade de navegação, aí nós vamos ter um problema sério aí de abastecimento mundial de petróleo e a gente pode imaginar aí um aumento de preço. O aumento de preço para o Brasil tem um lado que é positivo, claro, porque nós somos exportadores de petróleo, mas também vai haver um encarecimento também de todos os derivados de petróleo. E o Brasil importa diesel, importa gasolina, nós importamos o gás de cozinha também. Então, de um lado, você tem uma situação de benefício, mas de outro você tem um prejuízo, já que você vai começar a comprar lá fora produtos mais caros, né? Então, essa é a situação que a gente tem hoje. Ações da Petrobras podem subir, a balança comercial pode ficar favorável, por outro lado, podem vir aumentos que têm um impacto inflacionário também, né, Roberto? Exatamente. O petróleo é muito sensível, né, para a economia mundial. Veja que cerca de 50% da energia do mundo, né, ela vem do petróleo e do gás natural, né? Então, é um produto muito utilizado na petroquímica, na indústria química, nos fertilizantes. Praticamente todos os países do mundo se movimentam muito com o petróleo. Então, é por isso que eu digo, como ele é muito sensível dentro da base industrial dos países, ele tem um efeito, o aumento do preço do barril do petróleo tem um efeito de aumentar os custos, né, da economia, não só do uso da energia, mas também do uso do petróleo como matéria-prima, como é o caso da petroquímica, né, e da indústria química, e, portanto, você pode imaginar uma pressão também inflacionária a nível mundial. Isso já aconteceu no passado e certamente irá acontecer se o preço do petróleo se subir para um novo patamar, vamos chamar assim. Pablo, mais um ponto? Pois é, né? E aí, com isso, a gente, então, pode ver, por acaso, uma acomodação de preço, Roberto? Será que teríamos tempo para isso? Porque, olha só, né? A gente pode ver amanhã, então, uma especulação bastante grande, o Brent subindo bastante, e aí, quem sabe, a gente pode começar a ver até esses movimentos dos compradores daqui, do diesel, da gasolina. Aí diríamos que, por acaso, essa situação se arrefeça ali no final da semana que vem. Isso... Ainda com isso, né, com essa situação de arrefecimento, ainda seria possível a gente ver uma acomodação desses estoques e dos preços para que a gente não sinta aí na outra semana o preço na bomba subindo? Você falou bem, agora nós temos uma situação de crise, né? E evidentemente que a gente vai ter alguns movimentos especulativos, né, no mercado. Veja que o mercado de petróleo é um mercado também muito líquido, né? O mundo produz todos os dias 100 milhões de barris de petróleo aproximadamente, mas são comercializados todos os dias 1 bilhão
de barris de petróleo, 10 vezes mais, porque isso é petróleo, os contratos mudando de mão, né? Então, quem está hoje com um contrato de petróleo, na hora que ele for oferecer esse contrato amanhã no mercado, ele vai pedir um precinho um pouco maior. É um movimento especulativo normal, que ele está dizendo, olha, eu tenho aqui petróleo, o Estreito de Hormuz está lá fechado, você não quer comprar meu petróleo por um preço um pouquinho maior? Isso aí faz com que o preço possa subir um pouco. Agora, você tem razão. Se, por exemplo, a medida anunciada pela OPEP hoje, no sentido de aumentar a produção, o uso também desses estoques estratégicos de duas grandes economias, que é a China e os Estados Unidos e outros países, né? Nada no mercado com mais força de produtores, Brasil, Nigéria, Guiana, Argentina, isso vai tender, claro, a acomodação. É muito difícil, viu, você substituir assim a curto prazo a produção do Oriente Médio. O Oriente Médio é o principal produtor, e não só é o principal produtor, mas é o principal exportador. É por isso que o Estreito de Hormuz é tão sensível, porque por ali passa a exportação de petróleo do Oriente Médio, e por ali passa na faixa todos os dias de 18 a 20 mil barris de petróleo. Então, é uma área muito sensível, e você não faz isso, essa mudança de logística, né, ou de fornecimento de petróleo do dia para a noite. Então, nós vamos ter aí bastantes emoções aí nas próximas semanas com relação ao mercado mundial de petróleo e de gás natural. Ô Roberto, e para a gente fazer uma amarração final, o Estreito de Hormuz, ainda que a gente tenha a manifestação do Ministério das Relações Exteriores do Irã, dizendo que ele está aberto, que não houve um bloqueio, um fechamento, isso basta para que esse tráfego, essa passagem de navios aconteça? Ou só o risco, a cautela, a dúvida já é suficiente para a decisão de não passar? E o que tem que acontecer para que essa circulação se normalize? Você tem razão. Não basta uma afirmação dizendo que o estreito está aberto. Se houver alguma indicação de alguma insegurança, o próprio capitão do navio, né, que está ali no Golfo Pérsico para sair pelo Estreito de Hormuz, ele vai fazer esse caminho, chegando depois no Golfo de Omã e aí chegando até o Oceano Índico, dificilmente ele vai tomar essa decisão. Ele tem ali 600 mil toneladas de gás natural, ele tem ali 1 milhão de barris de petróleo estocado naquele navio, e seria uma grande irresponsabilidade se aquele navio pudesse ser atacado por um míssil ou por uma mina colocada ali. Então, a gente vê isso com muita cautela. As companhias de navegação e também os comandantes dos navios, eles dificilmente vão fazer a travessia do Estreito de Hormuz se não tiver uma segurança muito forte de que aquela rota de navegação está aberta e está segura. Exatamente, até porque tem os seguros, as cláusulas que vão surgindo quando tem um conflito como esse em andamento, né? Que deixam de cobrir, inclusive, essa carga, esse navio. Exatamente, esse é outro elemento. Pode ser considerado que o próprio capitão ele agiu de maneira, vamos dizer, imprudente ao passar por ali. Então, ninguém vai assumir uma responsabilidade desse tamanho. Navios são navios gigantescos, né? Que abastecem o mundo inteiro de gás e de petróleo. Quero agradecer demais Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, pela disponibilidade, pela conversa nessa manhã de domingo, de uma semana que promete fortes emoções. Roberto, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde para você.